Olá, tudo bem com você? Meu nome é Alisson Moisés e a gente está aqui de novo para mais uma lição da Bíblia. Como relembrando você, a gente faz parte da Sociedade dos Jovens Adventistas de Votorantim. A gente está na rua Maurício Fome, 77, no Parque Bela Vista, e a gente tem a nossa escola sabatina todo sábado, 9 horas. Se você quiser vir visitar a gente vai ficar feliz. Hoje o estudo que a gente vai fazer é o santuário e Jesus. Esse assunto do santuário ele não é muito bem compreendido, porque geralmente as pessoas têm até medo de estudar por ser muito detalhe, muitas coisas. Então nós vamos dar uma vista geral no santuário. A ideia não é entrar fundo em nenhum detalhe, mas para você entender como que Jesus é representado no santuário. E o estudo de hoje ele vai começar lá no texto de Êxodo 25:8. Então, voltando na lição passada, Deus entrou lá no Egito. Do Egito, ele tirou o povo dele porque o cordeiro morreu, tá lembrado? O cordeiro morreu, representando Jesus. E aí os primogênitos do Egito morreram. E Faraó, quando foi morte, gente morrendo por todo lado, ele expulsou o povo de Deus, falou, podem ir embora. E quando eles saíram, uma coisa que eu não falei na lição passada, Deus falou, peçam ouro e prata para as pessoas que estão ao seu redor. E eles pediram. E eles pediram ouro e prata às pessoas que estavam ao redor. Foi o pagamento pelos 400 anos de escravidão. E eles despojaram, quer dizer, arrancaram toda a riqueza do Egito e levaram embora com eles. Então eles foram em direção ao deserto, Deus cuidou, no deserto não tem comida, Deus mandava maná, no deserto não tem água, Deus fazia sair água da rocha, no deserto não tinha sombra, Deus mandava nuvens sobre eles, no deserto não tinha calor à noite, Deus mandava uma coluna de fogo. Então o pai cuidando do filho, o marido, Deus cuidando da esposa, Israel andando no deserto. Até que chegaram ao Sinai, no Sinai Deus faz aliança com eles, um concerto onde Deus dá a lei dele para eles e dá todos os mandamentos, que não há outros deuses, não façam esculturas, honrem a Deus, obedeçam o sábado, honrem seus pais, não matem, não furtem, não roubem, não cobiçem. Então essa foi a aliança. No deserto, quando eles já estavam andando, como que mora no deserto? Já parou para pensar? Pois é, tem casa no deserto. Então a maneira que eles andavam, eles viviam em tendas, barracas, falando linguagem do século XXI. Então Deus era tão bom e ele falou o seguinte, olha, Êxodo 25, versículo 8. Eles farão o santuário e habitarei no meio deles. Deus queria habitar com eles. O povo não estava andando e vivendo em barracas, Deus desceria e andaria em barracas também. Mas é claro, a barraca de Deus não era como a barraca deles. Era uma barraca especial. E a Bíblia usa algumas palavras para essa barraca. Santuário, a ideia de que Deus habita lá. Tabernáculo, ideia de tenda, de uma tenda, uma barraca. Essa palavra tabernáculo, quando vai para o Novo Testamento, ela é traduzida para o grego como esquené, que quer dizer tabernáculo. Em João 1,14, quando o Evangelho fala que o Verbo se fez carne, falando de Jesus, e habitou entre nós, esse habitou quer dizer tabernaculou. Assim como o povo estava em barracas, Deus habitaria na barraca, assim como eu e você estamos nessa carne sujeita à morte, sofrimento e dor, Jesus se fez carne e habitou entre nós. Ele veio estender a sua barraca entre nós. Que amor de Deus por nós. Né? Então o primeiro símbolo de Jesus no santuário é o próprio santuário. No capítulo de João, capítulo 2 ou 3, eu acredito que é 2, Jesus fala que destruir esse santuário em 3 dias o reedificarei. Ele não está falando do santuário do templo, falando do seu corpo. Então o seu corpo era o símbolo do tabernáculo. Assim como o povo estava em tendas, Deus iria em tenda também. Isso é uma lição importante. Nunca você vai passar por uma dificuldade que Deus não venha para estar do seu lado. A dificuldade deles era estar em tenda no deserto. Deus faria a tenda dele no deserto também. Então, lembre que Deus sempre está ao seu lado. Bom, e como que era essa tenda, esse tabernáculo? Então aí a gente vai dar uma olhada, uma panorâmica em Êxodo 25 até 27. Do capítulo 25 em diante, vai acontecer a descrição. Eu coloquei aqui um esqueminha bem simples. Então o que tinha lá? Vamos ver. O primeiro objeto que a gente vai falar ali, havia uma arca. Uma arca é uma caixa chamada a Arca da Aliança. Então essa caixa, ela é chamada de aliança porque dentro dela havia as tábuas da aliança, ou as 10 palavras, ou os 10 mandamentos, estavam lá gravados na pedra. Era uma aliança entre Deus e seu povo, o contrato.
A gente não assina um contrato e fica em 2 dias, uma vez com você e a outra. A mesma maneira, havia, que era o testemunho deles, do povo, estava lá dentro da arca, gravado na pedra, escrita pelo dedo de Deus. Além da tábua dos 10 mandamentos, as tábuas da aliança, que dizia o seguinte: Deus, a partir de Deus, eu livrei vocês, tirei vocês do Egito, dou a liberdade para vocês, vocês são fiéis a mim. Havia lá uma vasilha com o maná. O maná era o pão que caía do céu a cada dia enquanto eles andavam no deserto. Como Deus dizendo: olha, eu sou o pão para vocês, eu cuido de vocês. E uma vara que tinha uma florzinha. Essa vara era a vara da tribo de Arão, dizendo que Arão e seus descendentes, filhos e netos, seriam os sacerdotes que iriam liderar o povo. Primeira, a tábua da aliança. Deus fala para nós: olha, eu sou fiel a você, seja fiel a mim. O maná, eu cuido de você na sua dificuldade, mando para você o maná, o pão do céu. E a terceira, eu lidero você com o meu cajado, a tribo de Arão. Então o primeiro objeto era essa arca. Ela era de ouro, ela tinha uma tampa, que essa tampa era chamada propiciatório. Que palavra difícil, né? Na verdade, pode ser o assento da misericórdia. Essa tampa ela tinha 2 querubins esculpidos em ouro. Como eu já disse na aula passada, anterior, ninguém adorava o querubim, as pessoas adoravam a Deus. O querubim era um enfeite da tampa da arca, mostrando que Deus habita no meio dos querubins. Quem era adorado era Deus. E no meio do querubim havia a glória de Deus, a Shekinah, o Shekinah, como eles falam, que era a glória que ela era vista ali no meio da tampa da arca. Então Deus se manifestava ali e falava com os sacerdotes a partir dali. Bom, esse tabernáculo, o santuário, ele tinha 3 partes, praticamente 2, né? O lugar santo, que era a primeira parte, e o lugar santo dos santos, ou santíssimo, que era a segunda parte. E fora a gente tinha um local que chamava-se o pátio do altar. Aqui para dentro só entravam sacerdotes. Os sacerdotes entravam no lugar santo e o sumo sacerdote, a ideia de sumo é o chefe dos sacerdotes, o que comandava o cabeça, que o primeiro deles foi Arão, entrava no Santíssimo. Só ele entrava uma vez por ano no Santíssimo. O Santíssimo representava a presença direta de Deus. Então aqui entravam os sacerdotes, aqui entrava o chefe dos sacerdotes ou o sumo sacerdote. O povo, se eu cometesse um pecado agora, vamos analisar os objetos pela história. Eu cometi um pecado, eu ofendi meu amigo Alex, né? Ou ofendi alguém. Então eu pegava um cordeiro, sem defeito, sem mácula, trazia até aqui no altar do sacrifício, o altar do holocausto. E um sacerdote vinha até aqui comigo. Eu colocava a mão sobre o cordeiro, confessava o meu pecado sobre o cordeiro, pedia perdão a Deus, e o sacerdote que me ajudava ali me dava uma faca, um cutelo, e eu cortava o pescoço do cordeiro. Agora imagina você, gente, eu não consigo nem destroncar o pescoço de uma galinha. Agora você ali com a faca e o sangue do cordeiro escorrendo na sua mão, caindo no chão. Então o cordeiro é um animal muito manso, então ele se abaixava, ficava quietinho ali, e ali ele ia morrendo, né, o sangue dele escorrendo. Depois, esse animal ele era colocado sobre o altar e oferecido em sacrifício a Deus, mostrando com isso o Espírito Santo que o Cordeiro de Deus um dia viria morrer sobre o altar, que é a cruz, pelo meu pecado. O sangue do Filho de Deus seria derramado. Então nós já vamos vendo o tabernáculo e vendo o símbolo de cada coisa aonde que Jesus tem. Então o primeiro símbolo, o Cordeiro de Deus, Jesus. Segundo objeto, a pia. A pia ficava cheia de água. O sacerdote pegava um pouquinho daquele sangue numa bacia do cordeiro e ele traria para cá. Aquele sangue ele trazia para dentro do sacrifício, do altar, mesmo que fosse um pecado por ignorância do povo, mesmo que fosse um outro pecado, ele trazia e aspergia, espirrava esse sangue 7 vezes neste véu. Esse véu era uma cortina que separava o lugar santo do santíssimo, onde estava a presença de Deus. Então olha só o simbolismo. O meu pecado, quando o cordeiro morria, era transferido para o cordeiro. Do cordeiro ia para o sangue. E o sangue do cordeiro vinha e era aspergido na cortina que se chamava véu. Então, indiretamente, o pecado vinha parar tudo no véu. Passava por sangue do cordeiro e depois vinha no véu.
Então, antes do sacerdote entrar para cá, ele deveria se lavar. Então, ele se lavava na água da pia. Bom, ele purificava seus pés e suas mãos. No Novo Testamento, quem é a água da vida? A água da vida é o símbolo do Espírito Santo que tem todo aquele que crê em Jesus. Jesus falou, quem crer em mim, de seu interior fluirão rios de água viva. Então, veja, quem crê em Jesus, no Cordeiro de Deus, de seu interior fluirão rios de água viva, que purificam não somente a mão e o pé, mas o coração. Então, para o sacerdote entrar aqui, as suas mãos teriam que estar limpas, o símbolo daquilo que fazia, do que você e eu fazemos. Seus pés deveriam estar limpos também. Aonde você anda, aonde você pisa, você tem pensado, considerado a Deus nos lugares que você vai? Então, esse sangue vinha para cá. O que mais tem aqui dentro agora já do lugar santo? Uma mesa chamada Mesa dos Pães, onde havia 12 pães, que eram a oferta de cada tribo, eram 12 tribos do povo de Deus, cada tribo apresentava um pão em oferecimento a Deus, e esse pão era colocado aqui. No Novo Testamento, Jesus diz claramente, eu sou o pão da vida. Assim como você e eu comemos pão para a gente poder sobreviver e viver, para nos alimentar materialmente, Jesus é pão vivo, espiritual, que dá vida eterna. Quando você se alimenta de Jesus, você recebe vida eterna. Então essa mesa simbolizava Jesus também. No lado de cima aqui, do lado esquerdo, a gente tinha o candelabro. O candelabro era uma espécie de vela que tinha 7 braços e essas velas ficavam acesas. Constantemente acesas, e o combustível que alimentava elas era o óleo. Então na Bíblia, a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então essa luz que iluminava o lugar santo, que era escuro porque havia várias coberturas de peles e couros, ela representa a palavra profética de Deus. A lâmpada que ilumina nosso caminho, o ministério dos profetas que Deus enviava, e o que alimentava a chama era o óleo do Espírito Santo. Quando você tem o óleo do Espírito Santo na sua vida, você brilha, você ilumina as pessoas que estão ao seu redor. Diretamente quem falou, eu sou a luz do mundo, foi Jesus. Então, a luz mais forte, a luz maior que iluminou essa terra foi o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, Jesus é visto como o pão da vida que traz vida eterna e como a luz do mundo. Mas Jesus também fala que vós a luz do mundo, seus discípulos são a luz do mundo. Então, quando eu creio em Jesus, a luz de Deus, o Espírito Santo está em mim e eu ilumino. Como que a gente ilumina? Através das nossas obras. Jesus falou, vós sois a luz do mundo, e não se põe a vela embaixo da cama, mas coloca no lugar alto para que ilumine tudo. Assim são vocês, para que vocês possam, as vossas boas obras possam iluminar o mundo. Lá em Mateus capítulo 5 você vai encontrar isso. Então, olha só, Jesus é a luz do mundo e nós também somos. Outro objeto que tinha aqui era o altar do incenso. O incenso era um perfume que ficava aqui, ficava um fogo queimando, e o perfume ficava subindo constantemente a Deus. Esse altar de incenso ele é um símbolo das orações que nós fazemos a Deus. Veja, era sangue que entrava aqui, era aspergido aqui. Então, para que não contaminasse o tabernáculo e para que o cheiro ficasse agradável, esse incenso constantemente ele trazia um odor agradável, ele descontaminava o santuário e ali ficava gostoso. Esse incenso é o símbolo de nossas orações a Deus que nós fazemos em nome de Jesus. Então, essas orações que fazemos de intercessão, oramos pelas pessoas, pedimos o perdão dos nossos pecados, elas ascendem a Deus em nome de Jesus. Bom, vamos para o próximo objeto que temos aqui. Então, nós falamos do santuário, representava Jesus, o Cordeiro de Deus representava Jesus, a água da vida emana daquele que tem fé, quem crê em mim, de seu interior fluirão rios da água da vida. O pão vivo que traz vida eterna é Jesus. A luz do mundo, o ministério profético que culmina no Filho de Deus. Hebreus fala isso, que Deus no passado se revelou pelos profetas, mas nesses últimos dias pelo seu próprio Filho Jesus. As nossas orações que sobem a Deus em nome de Jesus. E o véu, gente, que simboliza o véu? Então, no livro de Hebreus, olha que interessante, todos os pecados eles eram lançados e a culpa passava para o Cordeiro, pelo sangue era expiado o pecado e esse pecado ia lá para o véu. Em Levíticos capítulo 4, 17 e 18, tem um texto interessante. O livro de Levíticos ele traz informações sobre esse ritual.
Levíticos 4, 17 e 18. Vou ler desde o 16. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho, ele está falando de uma situação específica do pecado, pela ignorância aqui, mas serve para a gente entender o mecanismo do santuário. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho a tenda da congregação, ou seja, o tabernáculo. Molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. E daquele sangue porá sobre os chifres do altar que está perante o Senhor, o altar do incenso, e todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto que está à porta da tenda da congregação. Então ele pegava o sangue e aspergia o sangue 7 vezes diante do véu, molhava a ponta do altar. Às vezes esses altares são chamados de altares de chifre, porque nos cantos dele tinham como se umas pontas, como se fosse um chifre. Então ele passava o sangue aqui no altar, aspergia diante do véu e queimava o restante nesse altar do sacrifício, o altar do holocausto. Ok? Então, de certa maneira, o pecado da pessoa era transferido para o sangue e transferido para o véu. O véu suportava, então, o pecado que era confessado e ele vinha parar no véu. O que significa isso? Bom, diante do véu, lá no livro de Hebreus, eu não coloquei o texto na lousa, mas eu aconselho você a abrir aí a sua Bíblia, e isso é um entendimento bem interessante, e você vai te abrir a compreensão. O livro de Hebreus, você vai achar lá do capítulo 10, versículo 19 de Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, o Santíssimo, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, a sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então a Bíblia aqui está falando, no versículo 20, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então todo o pecado era lançado sobre o véu. Então é como se sobre o véu, ou sobre Jesus, sua carne, sobre seu corpo, estivesse todo o pecado confessado no santuário. Ele era perdoado pelo sangue do Cordeiro, mas que pela fé já apontava no sacrifício do Filho de Deus. Então por isso ele aspergia sobre o véu. Também era colocado sobre o altar de incenso, porque nossas orações são elevadas a Deus em nome de Jesus. Então olha só, o pecado nosso recai sobre Jesus, nossas orações são elevadas a Deus em nome de Jesus, por isso o altar de incenso, e finalmente o restante do sangue era derramado na base do altar de sacrifício do holocausto. Portanto, o sangue de Jesus foi derramado na cruz. Bom, queridos, o que isso significa, além de tudo isso que nós vimos? Lá em Levíticos 16, 15, capítulo 16, Levíticos, ele fala do dia da expiação ou o dia do perdão. Vamos abrir a Bíblia lá, para a gente ver alguma coisa. Não dá tempo de ver tudo, mas dá para ver o principal. Levíticos 16, 15. Depois imolará o bode, que também é um sacrifício oferecido lá no santuário, da oferta pelo pecado que será para o povo. Então aquele bode morria, aquele sacrifício, lembrando que o bode também é um animal limpo, que era oferecido como sacrifício, e trará o seu sangue para dentro do véu. Então ia lá para o lugar santíssimo. E fará com o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, e aspergi-lo-á sobre o propiciatório, ou seja, sobre a tampa da arca, e também diante dele, que dá a entender que seria no véu, ou aqui próximo ao propiciatório. Assim fará expiação, quer dizer perdão, cobertura pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação, que está com eles no meio de suas impurezas. Então fará expiação pelas impurezas dos filhos de Israel, de suas transgressões e de todos os seus pecados. Então veja, todos os dias o sacerdote entrava lá. Eram muitos sacerdotes que atendiam o povo, eram milhares de pessoas, milhões que vinham aqui, 1 milhão e tantos, buscar o perdão. Então era uma turma grande de sacerdotes. Mas uma vez por ano, só um sacerdote, que era o chefe, o sumo sacerdote, é que entrava na presença direta de Deus em busca do perdão do ano todo, de tudo que tinha acontecido.
Esse dia era chamado o dia da expiação. A palavra expiação no hebraico ela tem uma raiz que está vinculada com kafar. A palavra é kafar, que está vinculada com cobrir ou perdoar. É como se o seu pecado está ali, clamando justiça diante de Deus, clamando a sua condenação. E Deus chega e cobre ele, perdoa, para que ele não mate você, para que a sua consequência seja transferida para o sangue. Então o sumo sacerdote entrava no Santíssimo em busca de expiação ou perdão. O dia da expiação pode se chamar também o dia do perdão. Agora, o que tudo isso significa, queridos? São João capítulo 14, versículo 6, o Senhor Jesus escreve: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Diz o Evangelho de Mateus, no final dele, no capítulo 27, que quando Jesus morreu, o véu se rasgou de alto a baixo. Eu vou abrir aqui para mim encontrar esse texto. Está lá no final do Evangelho de Mateus, e o relatório não está apenas em Mateus, ele está em nos vários evangelhos. Então, Mateus capítulo 27, você vai encontrar esse relato, versículo 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, quer dizer, de maneira sobrenatural. Ele começou a rasgar de cima, veio rasgando até embaixo, tremeu a terra, fenderam as rochas, abriram os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiram ressuscitaram, e saindo do sepulcro, depois da ressurreição, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, no momento que Jesus morreu, houve um terremoto, houve coisas sobrenaturais, pessoas ressuscitaram. Depois da ressurreição de Jesus, elas entraram em Jerusalém e anunciaram que Jesus é o Messias, o Salvador. Isso está relatado na Bíblia, no Evangelho, como testemunhas oculares que isso realmente aconteceu. Mas olha que interessante, quando o véu rasgou e abriu, ele abriu caminho direto à presença de Deus. A Bíblia está dizendo que sobre o corpo de Jesus estava lançado o nosso pecado, que o véu é o símbolo do corpo de Jesus. E quando ele morreu, o véu foi rasgado. Naquele momento que Jesus morreu, o seu corpo foi rasgado por você e por mim, e por todos os pecados que tinham sido confessados no santuário. E simbolicamente, quando o corpo de Jesus foi rasgado, foi aberto um caminho direto entre o pecador, entre eu e você e o Pai. Então, quando Jesus morreu, ele abriu um caminho direto entre mim e Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o Cordeiro morreu, o sacrifício foi feito. É como se Deus estivesse dizendo para aquela geração, para aquelas pessoas e para nós: a partir de agora, o problema do pecado não vai ser mais resolvido num santuário terrestre, feito por mãos humanas, feito de materiais bons e preciosos. Mas agora o problema do pecado não resolve mais aqui embaixo, mas ele passou agora para o andar de cima, para as verdadeiras realidades. Agora, o verdadeiro sumo sacerdote não é um ser humano que entra diante da arca onde aparecia a glória de Deus. Quando Jesus ressuscitou, ele ficou um tempo aqui ainda, mas ele se apresentou a Deus e depois subiu a Deus. Então Jesus ele subiu à presença do Pai e entrou no céu, no santuário celestial, e lá intercede por nós. Então o sumo sacerdote agora está diante, diz a Bíblia no Novo Testamento, assentado à direita de Deus, todo Pai Todo-Poderoso, intercedendo por você e por mim. Então o nosso pecado agora não é mais resolvido por sangue de bodes, touros, mas ele é resolvido pelo que Jesus fez por nós, pelo sangue do Filho de Deus, resolvido à direita do Pai. E quando você confessa o seu pecado honestamente diante de Deus e pede perdão, você tem a certeza de que o sangue de Jesus cobre o seu pecado. E pelo nome de Jesus você recebe o perdão na presença direta de Deus. Mas eu quero terminar agora o estudo de hoje. Nós já vimos que se eu pudesse resumir o santuário em uma palavra, essa palavra seria Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus, Jesus é, pela fé nele, recebemos a água da vida do Espírito Santo, Jesus é a luz do mundo, Jesus é o pão da vida, nossas orações ascendem ao céu em nome de Jesus, o véu representa o corpo de Jesus que foi rasgado pelos nossos pecados, abriu o caminho direto ao Pai, o tampo da misericórdia simboliza Jesus. A lei, se você quer ver como obedece a lei, veja como Jesus fazia, faça igual. Jesus é o maná que desceu do céu por nós. Jesus é o líder que nos lidera e é o cabeça da igreja. Jesus é o próprio santuário celestial. E ele, o próprio santuário, o símbolo do santuário terrestre.
é Ele, seu corpo. Agora veja, Ele está hoje à direita do Pai, com um caminho aberto de intercessão por você e por mim. E por isso que o Novo Testamento ensina que todos nós somos sacerdotes diante de Deus. Não precisamos mais de um intercessor humano, porque o nosso intercessor é só Jesus. O caminho está aberto. Até quando Jesus vai ficar intercedendo por você no santuário celestial? Diz a Bíblia que em algum momento o sumo sacerdote saía do santuário. E aquele momento era um momento de alegria, porque as pessoas elas tinham a certeza do perdão. Assim vai acontecer também, mas a Bíblia fala que Jesus vai descer do céu e Ele voltará a essa terra como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E naquele momento, aqueles que tiveram seu pecado perdoado pelo sangue de Jesus irão com Ele para a vida eterna no céu. Mas aquele que rejeitou o sacrifício de Jesus, rejeitou a salvação eterna, ele vai sofrer a ira de Deus. Eu não estou falando isso para você ficar com medo, mas eu queria terminar o meu estudo bíblico com João capítulo 3, para você ficar pensativo. Esse é o meu objetivo. João 3, 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, Jesus, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado no sentido de ser condenado. Quem não crê já está julgado, já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Queridos, quem não aceita Jesus, não coloca a sua vida nas mãos de Jesus, diz o Evangelho, já está condenado. O caminho está aberto ao Pai hoje, para você e para mim. Pelo nome dEle, pelo sangue dEle, recebemos o perdão. Mas se você rejeitar o perdão, a única chance que eu e você temos de salvação e vida eterna, então nós vamos enfrentar a ira de Deus. Por que você hoje não aceita Jesus no seu coração? Não aceita o perdão que Ele tem a oferecer? Que todos os pecados, não só da nação de Israel, estavam sobre aquele véu, sobre o corpo de Jesus. No momento que Jesus morreu, aquele véu foi rasgado e todos os pecados que estavam simbolicamente lançados sobre o santuário da nação de Israel foram perdoados para todo aquele que nele crê, pelo sangue do Filho de Deus, o sangue de Jesus. E não só dos filhos de Israel, mas de todas as nações, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então hoje, o caminho ao santuário celestial está aberto. E é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade que nos mostra a vida eterna e Ele é a própria vida eterna. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Se você o aceitar, entregar a sua vida para Ele, pedir o perdão sincero dos seus pecados e uma limpeza espiritual, Ele vai te dar o perdão. Ele vai te dar a vida eterna, porque Deus é Deus de misericórdia, que tem prazer no perdão, e você será parte do reino de Deus. Queridos, eu tenho prazer de dizer isso para você, porque eu creio em Jesus, Ele é o meu Salvador, e pela fé nele eu tenho certeza de que pertenço ao reino de Deus, e quero me encontrar com você um dia no céu. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e se lembre de uma coisa: o santuário é Jesus. Tchau.